Mas talvez aí nesse caso, que não tem o que fazer, são duas coisas ruins, né? Horríveis. Uma igreja com pastora ou igreja nenhuma. Entre duas escolhas ruins, eu acho que eu preferiria a igreja com pastora. Assim, não tem nenhuma, não tem nenhuma que preste. Não tem mesmo. A única que tem lá, o pastor é ladrão. Aí não dá, né? Não dá. Mas, poxa, do contrário, não frequente. Sem espírito, meu amigo, me leva. Olá, pessoal. Hoje eu quero reagir a um vídeo do pastor Rodrigo Mocelin. Já tem bastante tempo que alguns vídeos que ele faz, ele fala sobre a questão da mulher ser pastora ou do papel da mulher na igreja, né? E em vários vídeos dele, ele às vezes cita como eu tenho lugar de fala, porque eu sou homem e eu posso falar na igreja. Tipo, algo assim. Irmã, vocês estão pecando, minhas filhas. Estão pecando. Não vem com esse papinho que eu não tenho lugar de fala, que eu tenho lugar de fala sim. Quem não tem é a mulher pregando aqui, porque a Bíblia fala. A mulher permanece em silêncio, Paulo falou lá. Eu tenho lugar de fala sim. E, gente, que tem um vídeo que eu peguei aqui que me chamou bastante atenção, que é uma pergunta que chegou a ele, que diz: a minha igreja é boa, mas tem pastora. Devo sair? Se a igreja tem pastor, ela pode ser considerada uma igreja boa? Oh, meu Deus. Vamos lá. Eu vou logo dizer de cara, gente, que é o seguinte: eu concordo que a mulher não deveria exercer o bispado. O que é isso? Ser a líder de uma igreja, né? Eu concordo que a mulher não tem que ser pastora, mas pastora no termo que nós estamos acostumados, né? Que é o líder principal de uma congregação. Concordo? Agora, já proibir as mulheres de falar já é complicado, né? Por quê? Porque nós vemos na palavra de Deus, em Atos, nós vemos muitas mulheres profetizando. E pregar é profetizar, gente, tá? Porque profetizar é mandar um recado de Deus. Se Deus te dá uma palavra, você vem e transmite essa palavra, isso é profetizar. Porque a primeira e principal profecia é a palavra de Deus. Então, se eu vejo mulheres profetizando e anunciando o evangelho, ensinando o evangelho, discipulando em Atos dos Apóstolos, como que eu posso aceitar que uma igreja proíba as mulheres de serem, inclusive, até diaconisas? Ou seja, até nem servir podem mais? É, porque tem igrejas que nem diaconisa a mulher pode ser. Mas o diácono é só um servo, né? Ele está servindo na igreja. Então, assim, é complicado. A gente não pode ser tão radical nesse sentido. Porque Deus dá dons a todos. O Espírito Santo distribui os dons a todos, quem Ele quer. Eu não tenho culpa se Deus me deu dom para ensinar. E eu vou comentar isso aqui. Não estou na igreja, estou na minha casa, no meu canal do YouTube. Portanto, pelo menos aqui eu tenho liberdade para falar. Repito, a mulher não deveria ter o papel de bispa, ok? Os bispos presbíteros eram homens na palavra de Deus, certo? Mas as mulheres sim devem exercer os seus dons, devem fazer a obra de Deus também, devem transmitir a palavra, devem exercer os dons que Deus deu. Os ministérios, 5 ministérios são para todos. E ministério de pastor, ministério de apóstolo, ministério de evangelista, profeta e mestre são ministérios, tá? Não são cargos de igreja.
Uma pessoa pode ter o ministério de pastor, ou seja, tem o dom para cuidar de outras pessoas. Isso não quer dizer que essa pessoa será um pastor como título líder de uma congregação. Todos dentro da congregação têm cada um o seu ministério para exercer aonde essa pessoa estiver, independente de títulos. Concordo que o título é para o homem, concordo que a liderança está para os homens, mas eu discordo dessa radicalidade com relação à atuação das mulheres no reino de Deus. E a gente vai chegar lá. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês hoje, e eu vejo que parece que alguns pastores reformados, eles vivem dentro de uma bolha, sem olhar a realidade do nosso mundo, sem olhar o que realmente acontece. Parece que eles vivem dentro de uma bolha e negam muitas coisas que acontecem de fato no nosso meio. E vamos ver. Pastor, você frequentaria uma igreja que tem pastora, mas é uma boa igreja? Não, porque uma boa igreja não tem pastora. Ó, já começa, né? Não frequentaria uma igreja que tem pastora, porque uma boa igreja não tem pastora. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês que eu vivi na Itália. Nós frequentamos uma igreja onde o pastor, presidente da igreja, ele tinha outros pastores que colaboravam, né, com ele. Então ele tinha um outro pastor também, ele casado, o outro pastor também casado. As suas esposas não eram chamadas pastoras, eram somente a esposa do pastor. Mas também tinham outras duas irmãs que eram já de muitos anos na igreja e eram solteiras e eram celibatárias, ok? E essas duas irmãs eram pastoras, foram consagradas pastoras por esse pastor presidente. Uma tinha o dom do ensino, dom de mestre. Ela dava cursos, né? E escola dominical e alguns cursos na igreja. E a outra tinha o dom de serviço e de pastor, ou seja, de cuidar de pessoas. Ela fazia trabalhos sociais com os irmãos e tudo mais. Eram duas mulheres celibatárias e escolheram viver para a obra de Deus 100%. Não eram líder principal da igreja, mas eram colaboradoras somente da igreja, servindo. Podiam até não ter o título de pastora, isso não ia mudar o dom que elas tinham e o serviço que elas faziam, né? Mas ele deu esse título a elas, que elas faziam parte do conselho da igreja. Isso é um exemplo de mulheres que servem, mesmo sem ter o título, ok? Mas que não são líder, não pretendem ser o líder principal da igreja. O líder era um homem, ok? Mas que essas mulheres exerciam os dons de Deus. E lá em Eclesiastes, capítulo 7, 16, 18, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Isso é muito interessante, porque em vários momentos nós vemos as pessoas serem excessivamente radicais com algumas questões e querem proibir, né, a mulher de fazer, de cumprir o chamado de Deus, de exercer o talento que Deus deu. E quando ela estiver diante de Deus lá no último dia, no tribunal de Cristo, o Senhor vai cobrar dela. Você usou esse dom que eu te dei? Ah, não, Senhor, porque eu sou mulher. Tá, mas o seu marido? Ah, o meu marido,
Ele não estava fazendo nada, ele era omisso, ele estava enterrando o seu talento. Eu tinha os talentos, mas eu não podia exercer porque eu era mulher. O papel era dele, então não é meu problema. Você acha mesmo que Deus vai se contentar com uma resposta dessa? Eu acho que não. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Parece um critério muito superficial? Ah, isso não é o mais importante. Eu quero tentar mostrar neste vídeo como que sim, este é um bom critério sim para escolher uma igreja. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Eu não vou aqui neste vídeo fazer um grande tratado aí para explicar por que o pastorado feminino é errado. Por quê? Porque eu já fiz isso em outros vídeos, tem até vídeos mais extensos aí. Então vamos só para alguns 3 textos aqui rápidos, que a gente podia argumentar tanto sobre isso. Mas vamos lá. Primeiro, Paulo fala em 1 Timóteo, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. O Wayne Grudem tem 2 ótimos livros falando sobre essa questão do feminismo. Na igreja, ele chama de feminismo evangélico. São dois livros que ele trata dessa temática. E ele diz o seguinte, e eu concordo com ele, até às vezes entre os cristãos mais conservadores, e conservador aqui não tem nada a ver com a questão política, tá? Até os cristãos mais conservadores, muitas vezes eles reconhecem, não pode ser pastora, mas eles permitem a pregação de uma mulher pregando para toda a congregação reunida. E aí o Wayne Grudem diz, olha, o texto, ele não proíbe apenas pastorado, nem exerça autoridade de homem. Primeiro ele diz, nem ensine. Não permito que a mulher ensine. Todos os argumentos aí, e profetizar tal, no vídeo mais longo eu explico, olha, profetizar é diferente de ensinar. E eu explico tudo isso lá, os argumentos aí, mas enfim. Ele diz que a mulher não tem que nem ensinar, então é diferente de profetizar. Só que a profecia, ela é para quê? Qual é o propósito da profecia? Edificar, exortar e consolar. Se edificar não é ensinar, né? De certa forma, é. O ensino é para edificação, não é? Exortar, pior ainda. Você imagina, porque ele vai falar de exercer autoridade sobre o homem, mas uma mulher que profetiza, por exemplo, você vê aí Samuel, quando era criança, estava lá no templo com o sacerdote Eli. Deus chama Samuel e fala para Samuel dar um recado para Eli. Samuel, sendo uma criança, teve que ter coragem de mandar o recado de Deus para Eli, que era uma exortação muito séria. Você imagina uma mulher diante do pastor da igreja ter que mandar um recado para o pastor e dizer, olha, você está errando aqui. Deus fala que você tem que consertar isso aqui. E aí? Como é que um pastor que não concorda, que pega esse texto aqui, né, isolado, literalmente para aplicar na sua igreja, porque ele convém, porque vamos combinar, porque é conveniente, não exerce autoridade sobre o homem. Então, uma mulher não poderia profetizar e dar uma exortação ao pastor da igreja. Jamais. Jamais. Um pastor desse não aceitaria jamais a exortação de uma mulher. Não aceitaria. Mesmo que ele entendesse que essa exortação viesse de Deus e não da carne, não dela mesma, tá? Aqui eu estou considerando uma pessoa de Deus sendo usada para mandar um recado de Deus, tá? Porque assim, exortar não seria exercer autoridade, tá? Não. Exortar é exortar. Uma criança, como eu falei, Samuel,
exorta Eli porque ele está mandando o recado que Deus mandou, que Deus falou. Tá certo? Isso não é exercer autoridade. Mas alguns podem receber uma profecia de exortação, como o profeta Natã exortou o rei Davi, né? Lembra? Então, gente, às vezes o pastor ele se coloca numa posição soberba e ele não vai aceitar jamais que Deus use uma mulher, uma criança, qualquer pessoa que não seja, na visão dele, autoridade para exortá-lo, né? Eu percebo que isso acontece muito. Então, como é que é isso? Como é que a gente vê em Atos muitas mulheres ensinando? Você vê Priscila e Áquila ensinando. Por que Áquila não foi sozinho ensinar Apolo? Por quê? Por que Priscila estava ali ajudando? E ainda fala o nome dela primeiro, Priscila e Áquila. Por quê? Será que ela tinha um dom mais desenvolvido, né, no ensino? Será que ela tinha uma eloquência maior? Será que ela tinha uma didática melhor? Né? Mas é claro que ela não ia sozinha ensinar um outro homem, óbvio que não. Ela estava com o marido, né? Uma mulher jamais ia ensinar outro homem sozinha. Ela vai estar com o marido, tá? Porque marido é autoridade, não é? Mas ela vai estar exercendo o dom, ela não vai se omitir de exercer o seu dom. Aí que tá. A gente tem que ter sabedoria. A mulher não vai exercer a autoridade, mas ela não vai deixar de exercer os seus dons. Então, exercer a autoridade é uma coisa. E aí ele diz, a mulher não permite que a mulher ensine. Ensine em que sentido? Bom, vamos continuar aqui. Aqui o texto proíbe o ensino e exercer, e que se exerça a autoridade de homem, no caso como pastor. Então é isso que a gente está vendo aqui. E aí o N. Gruden dá um bom argumento, ele fala, não procure de Gênesis a Apocalipse uma mulher pregando para a congregação reunida. Não existe, não existe. Mas enfim, o texto é muito claro. Mas aí sempre tem aquele negócio, não, isso aí é cultural, isso é cultural. E por meio desse argumento cultural, você pode simplesmente anular todo o mandamento bíblico. Qualquer mandamento, se você pega aqui, Paulo falando aos filipenses. Ah, mas isso é cultural, porque ele falou para os filipenses naquela época. É óbvio que algumas vezes você tem que notar o que é uma coisa cultural ali para entender as palavras de Paulo, mas os princípios são eternos. A lei de Deus, ela é para sempre. A não ser aquelas passagens do Novo Testamento em que explicitamente vemos Deus dizendo, olha, isso aqui foi para o Antigo Testamento, mas isso era sombra, já se cumpriu, por isso não serve mais. Do contrário, se você não tem uma ordem direta do apóstolo Paulo, de algum apóstolo, você não tem nenhuma passagem bíblica dizendo, olha, isso aqui não vale mais. Então, olha só, vê que ele fala de mandamento bíblico, mas Jesus nunca deu um mandamento de proibição de que a mulher não pudesse falar, não pudesse pregar, anunciar o evangelho, ensinar. Jesus nunca falou isso. O Antigo Testamento não havia nenhuma lei que proibisse a mulher de fazer nada. Ao contrário, a gente vê exemplos, o exemplo até de Débora, juíza, né? Ser juíza, gente, isso é um papel de autoridade. Então, assim, não havia uma proibição de que a mulher pudesse exercer um papel de autoridade. Existia o quê? Que os homens eram separados para ser sacerdotes, tá? Só que o sacerdócio, ele está sobre todos. Por quê? Porque Jesus rasgou o véu. Então agora todos têm acesso à presença de Deus. Eu não poderia falar de sacerdócio hoje, né? O pastor é o sacerdote da igreja. Não, eu posso sim aplicar isso como uma comparação, né? Mas não literalmente.
porque sacerdotes somos todos nós, né? Através do que Jesus fez, né? Esse texto aqui, ele é interessante porque ele fala assim, ó: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira, sem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão a servir a Deus, com boas obras. E aí ele continua: mulher, aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O que ele está falando aqui? Ele não está dizendo silêncio na igreja. Ele está dizendo que a mulher aprenda em silêncio com o seu marido. Que a mulher se sujeite ao seu marido. Que a mulher não exerça autoridade sobre o seu marido. Ele não está falando da igreja, ele está falando da mulher se sujeitar ao seu marido. Se a mulher é sujeita ao marido, isso quer dizer que a mulher não pode exercer o dom de ensino que Deus deu para ela, para ensinar a palavra de Deus? Mesmo que ela seja sujeita ao seu marido? Porque se seu marido se submete a Deus, que é um homem de Deus, e que ele respalda ela para que ela exerça o seu dom, sem, porém, deixar de ser submissa a ele, porque exercer o dom dela não faz dela autoridade sobre ele. Se ela ensina a palavra na igreja, na escola dominical, ou ela dá uma palavra para a igreja no culto, ela compartilha algo de Deus, isso faz com que ela não seja submissa ao seu marido? Porque uma pessoa compartilhar a palavra, ela não está exercendo autoridade sobre ninguém. Porque a autoridade é a palavra, não é a pessoa. Nem mesmo o pastor, ele não é autoridade sobre ninguém só porque ele está pregando. Porque ele está servindo. Ele está servindo a sua igreja. Ele está servindo os seus irmãos. Ele está servindo a Deus. Ele não é autoridade sobre ninguém só porque ele está ensinando a palavra. Ele é somente servo de Deus e dos seus irmãos. Não confunda exercer autoridade com pregar a palavra, ensinar a palavra, compartilhar o que Deus nos dá, testemunhar as coisas que Deus nos faz. Aí vamos lá, que eu vi aqui o comentário de uma irmã e que realmente é uma coisa que eu vejo demais acontecer, demais. E eu vou ler para vocês o comentário que eu li aqui, dessa irmã. Ela diz assim, ó: moro no interior do interior. E aqui realmente não há homens obreiros que manejem bem a palavra. As mulheres são maioria. E ela fala isso com tristeza, ela coloca um emoji de lágrima. Ajudamos o pastor no que é possível. Até porque ele tem contratempos que às vezes o impedem de ir ao culto. Eu e mais uma irmã estamos diaconisas. Às vezes, temos que dar o estudo no domingo e pregar em alguns cultos. Oramos para que o Senhor levante obreiros homens, mas enquanto isso não acontece, fazemos o que nos vem à mão para servir ao Senhor.
mas sem ser pastora, nunca na minha vida, até no dia que meu esposo for ungido pastor, serei sua ajudadora. Ou seja, ela concorda que a mulher não deve exercer o papel de bispado, como eu expliquei aqui. Porém, o que nós vemos aí são muitos homens omissos, totalmente omissos com o chamado de Deus. E pouquíssimos homens fazendo a obra de Deus. Pouquíssimos respondendo ao chamado. E muitas mulheres, tá? O que eu mais vejo, gente, é o que eu mais vejo. Eu tenho amigas no meu grupo de mulheres que ajudam, colaboram com o pastor exatamente como essa irmã falou aqui. Elas não têm pretensão de ser líder ou de exercer um papel eclesiástico, não. Elas só estão servindo. Elas só estão servindo ao seu pastor e aos seus irmãos. Quando o pastor não pode, não dá conta, porque ele é um só, e os irmãos são omissos, e as mulheres na igreja estão ali buscando aprender a palavra, sabe? Exercendo os dons que Deus dá, enquanto os homens estão enterrando o talento embaixo da terra. Será que esse pastor seria sábio em dizer, não, as mulheres aqui não falam, os homens, se não se manifestarem, eu faço tudo sozinho? Não. Esse pastor aqui está contente que as irmãs estão colaborando com ele. Isso não faz delas autoridade de ninguém. Elas só estão servindo na casa de Deus. Servindo seus irmãos, só isso. Só isso, meus irmãos. Então vamos olhar para a realidade. Vamos olhar para a realidade, né? Não seja demasiadamente justo, demasiadamente correto, não. A Bíblia diz que a mulher não tem que ensinar, não tem que falar, não tem que... Será que Deus não vai cobrar de você que você está impedindo a sua mulher de exercer o dom que ela tem? Porque eu tenho certeza absoluta que essa mulher também tem dons. Mas ela está cuidando dos nossos filhos. Olha, compartilhar uma palavra na igreja não quer dizer que você vai abandonar os filhos, sabe? Eu concordo que a mulher ela tem que se dedicar primeiramente à sua casa e aos seus filhos. Isso é óbvio, gente. Isso aqui é fora de discussão, não precisa nem falar isso aqui, tá? Mas, às vezes na igreja realmente há essa necessidade. E muitas vezes aconteceu também comigo, do pastor contar comigo para ensinar uns irmãos, por exemplo, para a preparação do batismo, o discipulado, né, para um grupo em casa, né, ou uma palavra na igreja quando o pastor não consegue, não tem outro irmão. Gente, qual o problema? Eu tenho uma amiga que ela tem 12 anos de idade. E ela tem um dom da palavra tão maravilhoso que ela já pregou na sua igreja, ela deixou o pastor assim, de boca aberta. Ela foi bênção para ele e para a igreja toda. Ela exerceu autoridade só porque ela compartilhou algo de Deus? Não, queridos. Nós não somos nada, somos só servos uns dos outros, tá? Concordo que a mulher não tenha que exercer autoridade, mas vamos entender o que é exercer autoridade, pelo amor de Deus, né? A mulher servir com os seus dons não é exercer autoridade, não. É servir, só isso. É obedecer a Deus. Obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. Então, pessoal, voltei, tive que fazer uma pausa no vídeo e voltar mais tarde, agora tá até mais escuro, né?
Mas é assim a vida da mulher, né? Mãe, esposa, né? Dona de casa e tudo mais. É assim mesmo, né? A nossa prioridade é a nossa casa, são os nossos filhos, é o nosso marido, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para terminar de assistir o vídeo do pastor Rodrigo, porque, gente, vocês vão se surpreender no final, porque realmente é assustador o modo como ele fala. E vocês vão ver. Do contrário, se você não tem uma ordem direta do apóstolo Paulo, de algum apóstolo, você não tem nenhuma passagem bíblica dizendo, olha, isso aqui não vale mais, como que eles chegam a essa conclusão? Que não vale? Ah, porque é cultural. E isso aqui não vale mais. Gente, sabe o que eu percebo? É que o foco está errado. Por quê? Ao invés de focar nos homens e dizer, homens, Deus chamou vocês para cumprir essas funções, né? Para ser líder tanto da sua casa quanto da igreja do Senhor. E os homens estão se omitindo, os homens estão fugindo dessa responsabilidade. E ao invés de chamar a atenção dos homens e exortar os homens a tomar esse papel, não. O foco é a proibição das mulheres de fazer qualquer coisa, né? Se os homens estão se omitindo, as mulheres automaticamente, em consequência, elas acabam tomando esse papel. Por quê? Né? É igual no casamento. Se o homem ele não tem a sua posição clara, né? A mulher acaba fazendo coisas que não deveria ser o seu papel. Mas por quê? Porque ela tenta ali equilibrar. É só isso. Porque ela é ajudadora. E é automático, é de instinto da mulher suprir aonde o homem precisa. Então, se o homem está em falta em alguma coisa, a mulher vai sempre tentar suprir para o barco não afundar. Entende? Então, se as mulheres estão se levantando, pregando e fazendo muitas coisas, seriam os homens a se perguntar, né? Que deveriam se perguntar, por que isso? Né? Ao invés de atacar as mulheres que estão fazendo o papel de vocês, por que vocês não fazem o seu papel? Né? Porque quando o homem faz o papel dele, quando o homem ele é aquilo que Deus estabeleceu para ele, ele toma o seu papel e ele faz o que deve fazer, a mulher não precisa. Você sabe aquela passagem que diz que é mister que hajam heresias? Por quê? Para que os sinceros se manifestem. É o que acontece. Como tem tantos homens mercenários, mentirosos, hereges, fazendo danos na igreja, o que está acontecendo? As mulheres estão se levantando. Os homens estão se omitindo e quando não se omitem, são mercenários do rebanho do Senhor. E aí? É claro que não são todos. Nós conhecemos pastores que são de Deus, mas eles são poucos. Então, ao invés de focar numa proibição, porque não existe uma proibição para as mulheres, tanto que o dom de ensino, quem dá é Deus. Não é mulher que inventa que tem dom. Todos os dons, quem dá é Deus, quem dá é o Senhor. Então, ao invés de focar em
proibição das mulheres, que não existe lei de proibição que proíba. Fala aí, fala para mim uma lei do Antigo Testamento que proíba a mulher de falar. Não existe isso. Não existe isso. E por isso que, Paulo não fala que não vale mais, porque não existe. Não existe. Existe o papel do homem e o papel da mulher. E aí, quando o homem se omite, a mulher se levanta e vai lá e resolve o problema. Igual foi Débora. Mesma coisa. É o que está acontecendo hoje, gente. Deus condena a Débora porque ela tomou um papel ali que não deveria ser dela, mas Deus usou ela do mesmo jeito, não foi? Pois é. Vamos continuar ouvindo. O melhor argumento para refutar esse negócio do cultural está aqui, ó. Não permito que mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Por quê? Essa conjunção explicativa, ele vai explicar a causa. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher. Com dois motivos. Primeiro, Deus formou Adão. Primeiro. Segundo, a mulher foi enganada. Ou seja, ele não remete à cultura grega. A causa da proibição não tem a ver com a cultura grega. Tem a ver com o Éden. Ele está nesse texto, ele não está falando de proibição de falar na igreja. O texto de falar na igreja é em outro lugar, não é aqui. Esse texto aqui está falando da mulher exercer autoridade sobre o marido. Só que ele está forçando a barra, pegando esse texto e trazendo para o contexto da igreja. Ele não está falando da igreja aqui. Ele está falando da mulher e do marido. A mulher ensinar ao marido. Esse ensinar no sentido de ela dizer para ele como devem ser as coisas. Ela não pode fazer isso, né? Tá? Não quer dizer que a mulher não possa compartilhar com seu marido as suas ideias, não pode ter opinião, não pode pensar, não pode discutir com o marido, né? Mas ela tem que respeitar o seu marido e se submeter, certo? Mas aí esse texto ele está falando do casamento, não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja isso aqui. Então, ensine e exerça autoridade de homem. Ou seja, no casamento, a mulher tem que ser a mulher ajudadora e não a autoridade, né? E aqui ele fala, por quê? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, outra coisa que é interessante a gente falar aqui é o seguinte: a mulher foi enganada, a mulher mais facilmente é enganada, a mulher pode ser mais facilmente levada pela emoção, certo? Para o engano. Né? E por isso que tem a figura do marido, que deve cuidar dela, né, para que ela não caia em enganos. Eu vejo mulheres, às vezes, sozinhas ou depois de divorciadas, ou ficam meio perdidas das ideias. Né? Não todas, né? Tem muita mulher que, glória a Deus, né, tem o Espírito Santo para as guiar. Né? Mas quando não tem o Espírito Santo, é isso que acontece. A mulher fica perdida da cabeça. E é assim. E o homem, ele é aquele equilíbrio. É claro, a mulher também vai ser o equilíbrio dele, né? Mas olha que interessante. Adão não foi iludido. Ou seja, Adão pecou totalmente consciente. Então, o que acontece? Eu vejo alguns pegarem esse texto e falarem, tá vendo? A mulher, ela que peca mais, ela que é sujeita a pecar muito mais facilmente. O homem não, o homem quando peca é porque é safado mesmo, é porque é sem vergonha mesmo, porque ele sabe muito bem o que está fazendo. A mulher cai no engano, o homem não, ele não é enganado, ele cai porque ele quer. E aí, o que é pior? Gente, pelo amor de Deus, é uma discussão tão, sabe? O ser humano não é homem, não é mulher, gente. O ser humano é falho. Pegar esse texto para colocar a mulher como, olha, ela não é capaz de pensar, ela não é capaz, por isso ela não pode ensinar, porque ela é burrinha.
É praticamente isso que forçam a interpretação do que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Ele está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem, porque ela foi enganada e Deus colocou isso. Por causa disso, por causa do pecado dela, ela recebeu essa condenação. Você vai ser submissa ao seu marido. O seu desejo será para ele. Então, é o que Deus determinou. Não é porque ela é burrinha e não pode ensinar porque ela foi enganada. É porque Deus estabeleceu isso para ela. A submissão ao seu marido. Acabou. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe. E se ela permanecer em amor e santificação com bom senso. Então, preservada na sua missão de mãe, se ela permanecer em amor, santificação e bom senso. Ele está falando da mulher dentro do casamento. Ele está falando do papel dela dentro do casamento. Esse texto não tem nada a ver com a mulher não pode ensinar na igreja. Não tem absolutamente nada a ver. A forçação de barra aqui é conveniência machista. Pronto, falei. Aí, isso aí. Com o modo que Deus arranjou desde o início, como as coisas seriam. Então, esse é um ponto. E, note, é um texto claro, gente, não é um texto difícil. Tem textos que são mais difíceis, tem doutrinas que são mais difíceis. Não é o caso disso aqui. 1 Coríntios 14 também. Paulo diz, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como a lei o determina. Paulo está dizendo que as mulheres na igreja, elas não deveriam, então, pregar, falar. Por quê? Por conta da cultura grega dos coríntios. Não, porque a lei determina. Paulo fala que é a Bíblia quem determina isso, não é a cultura. Esse é um outro texto. 1 Coríntios 11 também, vai. Não. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de tudo. Ai, meu Deus do céu, cara. Não. Que lei? A lei, a Bíblia, a Escritura determina. A palavra de Deus determina. Não! Paulo não está falando da lei de Deus. Existe a lei que proíbe a mulher de falar? Então, olha só, gente. A mulher é proibida de falar na igreja. Não permito que a mulher fale na igreja, porque a lei determina. Que lei? Que lei? Que lei, gente? Fala para mim aí. Mostra para mim no Antigo Testamento alguma lei que proíba a mulher de falar na igreja. Nem tinha igreja no Antigo Testamento. E mesmo que a gente veja no contexto ali do Antigo Testamento, o templo ou o tabernáculo, fala para mim aonde está a lei dizendo que a mulher é proibida de falar na reunião dos irmãos ali, do povo. Aonde que tem essa lei que eu quero saber? Porque eu nunca li. Será que eu vou ter que ler a Bíblia toda de novo? Eu não li essa lei. Será? Será que deu um efeito Mandela aqui na minha cabeça que eu não sei, eu não lembro disso. Não existe para mim essa lei. Eu não sei, de repente vocês aí lembram dessa lei? Ela sumiu da Bíblia? Sei lá. Mostra aí, gente. Mostra aí que lei é essa. Eu nunca vi essa lei. Proíbe a mulher de falar no meio do povo de Deus, né? No meio da reunião da igreja. Olha. Não, Paulo não estava falando de uma lei que existia realmente dentro da cultura grega, que em reuniões a mulher não podia falar. E que era vergonhoso a mulher falar. Gente, sério que era vergonhoso a mulher falar? Onde que está isso no Antigo Testamento que eu nunca vi? Nossa, mas eu tinha que ver isso. Não, você vai ter que mostrar isso aí. Mostra para mim. Por favor, cara, por favor.
Meu Deus do céu. E outra, gente, eu já fiz uma live, eu tô fazendo a live, né, sobre algumas cartas de Paulo. Nós lemos toda Romanos, lemos 1 Coríntios, né, agora nós estamos lendo 2 Coríntios. Toda semana temos live de um capítulo da Escritura, tá? E nós já falamos sobre isso aí nesse texto. Vamos lá. Do homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Agora, quando há uma autoridade na igreja, você tem essa inversão de papéis. Isso é um absurdo. É o que Paulo está dizendo. Tá, não vou me delongar nisso aqui, em toda a argumentação para dizer que o pastorado feminino é incorreto. Não tem nada a ver. Autoridade é uma coisa. Servir a igreja é outra coisa. Em relação a este tema do pastorado feminino, das mulheres pregando, o texto é claro, gente. Não permito que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem. E ao longo de toda a Bíblia não há uma mulher sequer pregando para toda a congregação reunida. Há mulheres evangelizando, como a de João 4. Há mulheres ensinando outras irmãs. Há mulheres ensinando crianças. Há uma mulher junto com seu marido ensinando uma pessoa, Apolo, em casa. Mas a mulher na congregação, no culto, pregando para ambos, mulheres e homens, não existe. O N. Gruden diz, não há um exemplo sequer. Pois é, ele fala, há mulheres evangelizando, há mulheres ensinando, né? Olha só. Tudo bem, não tem problema, mas na congregação reunida a mulher não fala. Gente, não tem a menor lógica isso. A igreja somos nós. A igreja é o povo reunido. Se tem 2, 3, 4 reunidos, é igreja, gente. Se a mulher ensina um sozinho, era um homem, hein? Homem, como eu falei. Aquilo não podia ensinar sozinho. Ele precisou do apoio da sua esposa para ensinar o Apolo, né? Se ela pode ensinar a um homem, mas não pode ensinar a igreja, qual é a lógica disso? Pensa, gente. Isso é claro, a gente vê na Bíblia, e há uma passagem clara ali, muito explícita, muito direta, não é difícil o entendimento. Não é difícil, o texto é claro. Portanto, por que isso é um assunto tão importante? Se um pastor, ele tem a coragem de desobedecer uma ordem tão clara e direta da Escritura, que não é polêmica, o que ele não fará em relação ao restante da Escritura? Como podemos confiar em alguém que desobedece uma ordem clara, não é polêmica, é clara, é corroborada pela Escritura e pela história? Não é polêmica. Tipo assim, eu tô com a razão e acabou, né? Basicamente é o que ele tá dizendo. Não é polêmica. Quem discordar de mim é louco e é herege. Não é polêmica. Eu tô com a razão, ponto final. Nossa. Sim, até 1948 não havia uma pastora sequer em todo o mundo. Até 1850. Não havia uma pastora sequer. Em 1848 aconteceu a primeira reunião feminista em Seneca Falls. A partir daí começou a acontecer surgir pastoras. Então não é um texto difícil. Não é verdade que começaram a surgir pastoras só depois do movimento feminista. Em Atos dos Apóstolos nós temos inclusive apóstolas. Nós temos profetas, profetisas, nós temos apóstolas e, obviamente, nós teremos pastoras, mestres, né? E evangelistas. Porque os 5 ministérios são dados a todos. Repito, bispado é uma coisa. Então, o bispado, realmente, o bispado pode ter começado depois do movimento feminista, essa ascensão, né, de mulheres tomando cargos eclesiásticos que até então era só de homens, né? Ok, concordo. Porém, a gente não pode ser tão radical, porque certas situações onde homens estão se omitindo,
nós vemos claramente que Deus ele levanta quem ele quer para usar. Ele usa quem ele quer, gente. Por que Deus ia se limitar? Deus não se limita não, Deus usa quem ele quer porque ele é poderoso e pronto, acabou. Porque quem faz é ele. Não é um texto difícil. O Wayne Grudem até fala sobre isso nos seus livros, que esse não é um tema polêmico. Outra coisa, o pessoal reformado, que assim, em vários canais eu percebo isso, tá? Você percebe que o pessoal reformado, né, calvinistas, né, eles têm a mania de usar livros de autores diversos, a maior parte sempre, quase sempre americanos, né? E eles têm essa mania de pegar aquilo ali como respaldo, sabe? Ele fala ali, olha, o fulaninho disse isso, olha, no livro dele ele disse isso. E daí? Usa a Bíblia. Né? Claro, ele está usando a Bíblia, mas você vê como ele enfatiza muito que o autor fulano de tal disse algo, né? Eu não gosto muito disso, não. A gente usa o argumento, sim, né? Cita o livro como inspiração daquele tema e tal, mas, nossa, ele citou aqui várias vezes o nome do autor, ele frisou muito o que o autor disse. Isso é uma coisa que eu, sinceramente, não gosto. Me incomoda um pouco essa coisa. Tem outros canais que eu vejo fazerem isso, né? Sempre reformados, né? Pegam um autor de um livro e colocam ele como se fosse escritura, sabe? Praticamente. O modo de apresentar o autor é como se ele estivesse apresentando Paulo, né? O Pedro, sabe? Ah, Jesus disse, não. Fulaninho aqui disse. Bom, mas tudo bem. Significa que ele se rendeu à cultura. E ele está com medo, porque a cultura, ela toma conta hoje, a cultura feminista. Toma conta, inclusive, das igrejas. Então, pastor, o que você acha de frequentar uma boa igreja que tem pastora? Não, uma boa igreja não tem pastora. É claro, puxa, eu sei, algumas cidades, às vezes muito pequenas, nossa, às vezes tem uma igreja, né? Eu sei disso, alguns lugares são difíceis. Puxa vida, mas talvez aí nesse caso, que não tem o que fazer, são duas coisas ruins, né? Horríveis. Uma igreja com pastora ou igreja nenhuma. Entre duas escolhas ruins, eu acho que eu preferiria a igreja com pastora, assim. Não tem nenhuma que preste. Não tem mesmo. A única que tem lá, o pastor é ladrão. Aí não dá, né? Não dá. Mas, poxa, do contrário, não frequente. Isso fala muito, sim, sobre a igreja, sobre a teologia da igreja. Fala muito, sim, sobre a perspectiva e a maneira como interpretam o texto sagrado. Então, na minha opinião, à luz do que eu leio na Escritura, uma boa igreja não tem pastora. Frequentaria uma igreja boa, mas com pastora? Uma boa igreja não tem pastora. E não apenas isso, ainda tem a questão também do ensino, que é muito importante. Se as mulheres ficam pregando, um negócio também que Paulo diz aqui, não existe, o Wayne Grudem mostra, não tem na Bíblia e nem na história isso. O Wayne Grudem O mostra. que vocês acharam deste vídeo? Assistam meus outros vídeos que eu falo de maneira mais completa sobre esse tema. Deixa um comentário aqui. Deus abençoe. Cara, que absurdo. Não. Ele acusa as mulheres que pregam de terem sido influenciadas, contaminadas pelo feminismo. Só porque uma mulher está pregando a palavra. Eu não estou dizendo de questão de pastora, tá? Eu até concordei com essa questão, ok, só que eu acredito que ainda há exceções, né? É claro que no Brasil, principalmente, esse título de pastor já ficou tão banal, sabe? Qualquer um é pastor hoje em dia, sabe? Qualquer um é pastor, então tá muito banalizado. Mas isso aí é o tema para outro vídeo, né? Mas o fato só da mulher pregar, nem que seja pastora, só está pregando, tá? Só tá falando da palavra, só. Já é, para ele, já é uma coisa horrível.
Eu imagino a mulher desse pastor. Gente, eu acho que ela não pode nem entrar na igreja direito. Ela não pode nem subir no púlpito. E o louvor não pode nem ministrar nada, não pode nem falar nada. Tem que só cantar e sentar, acabou. Porque se você quiser passar alguma mensagem, não, você está pregando, mulher não pode pregar aqui, cala a boca. Cara, é um negócio muito estranho. Você vê que ele compara, olha o que ele diz, entre não ter nenhuma igreja ou ter uma igreja que tem pastora, são duas coisas horríveis. Ah, cara, que isso? Ah, que isso? Não milita contra a obra de Deus, não. Tem tantos pastores que, como eu falei, gente, que contam com a ajuda de mulheres, que ajudam no ministério ali, entende? Porque os homens se omitem, então começa a chamar os homens para se levantar, para as mulheres não precisarem pregar. Se os homens estivessem pregando, as pedras não estariam clamando, né? Só que, se como as pedras estão clamando, quer dizer que tem muita gente que deveria estar pregando e não está, né? Então, ao invés de condenar as pedras que estão clamando, chama os homens que deveriam estar pregando para eles se levantarem de novo, né? E não milita contra a obra de Deus, não. Milita contra as heresias mesmo. Eu vejo tanto os homens, que são homens, pregando heresias, né? Mas se a mulher prega a palavra de Deus, ela está errada. Nossa, já falta tanto, né? Já falta tantos trabalhadores para a seara. Faltam tantos trabalhadores para a seara. A seara é tão grande. Você vai implicar com quem está botando a mão no arado? Pelo amor de Deus. Misericórdia. Aí você usa essa tática. Olha, eu vou ficar até com medo de falar alguma coisa. Porque se eu falar, eu sou feminista. Não, eu não sou feminista, não. Deus me livre. Eu não sou feminista, eu sou muito conservadora. Nossa. Mas ser acusada de feminista me dá muito medo, então eu não vou nem dizer nada. Na verdade, ao contrário, eu acho que essa fala que foi muito machista. Por quê? Porque a mulher não pode nem abrir a boca para falar do evangelho na igreja, né? E não, é forçar a barra sim, os textos estão aí. Eu espero que muitas mulheres não tenham medo de exercer os seus dons, né? Não deixem o seu papel principal de mulher, que é cuidar da sua família e dos seus filhos. Para ela ser ajudadora do marido, ela também tem que acompanhar ele na obra de Deus e ela também vai ajudar ele, ela vai também ensinar, ela vai pregar, ela vai exercer os dons que Deus deu para ela, né? Porque ela é ajudadora do seu marido, né? Mas se alguns acham que a mulher é tão bobinha, tão burrinha, né? Que porque ela foi enganada pela serpente, então ela não tem capacidade nem de ensinar. Meus queridos, a capacidade vem de Deus, tá? E Deus, ele levanta quem ele quer. Ele levanta pedras para clamar, né? E é isso que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Então eu deixo aqui o recado para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe e até a próxima.